Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso coro dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais este momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, a Tua honra e poder nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17, que trata sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Leiamos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O título da lição de hoje é A Presença de Cristo em Nossos Lutos. Ficamos felizes quando ganhamos um presente, uma dádiva, um reconhecimento, uma boa nota, um bom trabalho. Porém, quando perdemos, temos a tendência de nos entristecermos. Por exemplo, quando perdemos um objeto que tem um significado muito relevante para nós, podemos nos abater. Quando perdemos uma pessoa querida, nosso mundo pode desabar e perdemos o sentido da nossa vida. Nosso mundo torna-se diferente e perguntas sem respostas brotam em todos os cantos. Na Bíblia, encontramos muitas histórias de perdas e ganhos, como veremos a seguir. Essa é uma realidade que a Palavra de Deus nos mostra. Nessa vida, em algum momento, nós ganhamos e também perdemos. E quando nós perdemos, nos traz uma certa tristeza. Isso é natural na existência humana, em nossas vidas também. Fundamento bíblico. A possibilidade de acompanharmos cortejos fúnebres é frequente. Todos os dias pessoas morrem. Não era diferente na época de Jesus. Aliás, os enterros naquela época envolviam toda uma atenção que muitas vezes não encontramos nos dias atuais. Havia carpideiras e músicos que puxavam o cortejo fúnebre. Repleto de mudanças no rumo da vida das pessoas, o capítulo 7 de Lucas apresenta a difícil situação das pessoas da época, especialmente as mais fragilizadas pela sociedade, como as mulheres, por exemplo. Só no capítulo 7 encontramos duas histórias de mulheres que servem de base para a nossa reflexão: a viúva de Naim e a mulher que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, 36 ao 50. Naquela época havia esse costume. Nos cortejos fúnebres havia as carpideiras, pessoas que choravam a perda de um ente querido, e os músicos. Quem mora em algumas cidades do interior já observou um fato que é bem diferente de quem mora em grandes cidades, em que nos cortejos fúnebres, por onde quer que passe, as pessoas param em sinal de respeito, lojas fecham e ninguém passa adiante daquele cortejo. Há um respeito muito grande. A perda de um ente querido traz tristeza, sofrimento. É um momento difícil para os familiares, para o ente querido. Sabemos muito bem, porque todos nós já perdemos alguém, um membro da família. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um filho, um neto, a neta. É uma realidade difícil. Precisamos de Deus nesta hora. A cidade de Naim era considerada, na época, um local aprazível, porém, naquele momento específico, estava abrigando um dos acontecimentos mais difíceis para o ser humano, a morte. Jesus depara-se com o enterro, assim que entra na cidade. É importante perceber que o texto deixa claro dois aspectos relevantes para a nossa reflexão: a morte do filho único de uma viúva e a presença de uma grande multidão que acompanhava.
Ou seja, possivelmente aquela viúva era conhecida das pessoas. Por isso, nesse cortejo havia muita gente, parentes, familiares, conhecidos. Essa viúva não estava sozinha. Era viúva, já tinha perdido o seu marido, trazendo-lhe uma grande dor, uma grande perda. E agora, o seu filho. Momento difícil para essa mulher. Diante deste acontecimento que pode desestabilizar todos nós, o texto demonstra uma compaixão de Jesus, que sem menção de nenhum pedido daquela mulher, aproxima-se dela e diz: não chores. Lucas 7,13. Essa aproximação de Jesus para com aquela mulher já representava um milagre. Em meio ao silêncio dela, sem expectativa, enfrentando a perda do filho e a perda do sustento econômico, social e de sua identidade, ouvir a voz de Jesus era uma surpresa e mudança de seu cenário. O consolo, portanto, não é simplesmente a aceitação da situação de forma passiva, mas a possibilidade de encontrar o outro no diálogo e no silêncio, mas que expressa a presença de Deus em nossas perdas e nossos ganhos. Essa mulher jamais imaginava o que Jesus iria fazer quando ele disse o seguinte: não chores. As pessoas que seguiam o cortejo também jamais imaginavam que Jesus iria trazer vida a quem estava morto. Era algo inimaginável, mas foi o que Jesus fez. Ele trouxe vida àquele que estava morto e o entregou à sua mãe. Aquele momento de luto, de tristeza, de sofrimento se tornaria um momento de alegria, um momento completamente diferente. Um evento sobrenatural, uma intervenção divina que só Deus pode fazer. Observamos assim a ação de Deus para renovar, restaurar, fortalecer essa mulher que sofria. A boa nova acontece já na expressão pronunciada por Jesus: não chores. E a continuidade dessa boa notícia acontece por outra atitude incomum naquela época: tocar o esquife, aproximar-se do caixão. Quem tocasse o esquife ficaria impuro. Impureza no mundo religioso da época era sinal de exclusão também social. Tocar o esquife não era somente uma atitude de reaver a vida do jovem, mas burlar as expectativas daquelas pessoas que excluíam as viúvas, e ainda mais uma viúva sem filhos. Tocar o esquife também era anunciar um reino em que a vida supera os sinais de exclusão e morte advindas de uma sociedade injusta e que se esquece dos mais fragilizados. Havia uma prática naquele momento de que ninguém, nenhum judeu ou judia, poderia tocar no esquife ou no animal morto ou numa pessoa morta, porque isso a deixaria impura durante vários dias. Jesus, ele faz o seguinte: ele toca no esquife e traz aquele jovem, aquele rapaz de volta à vida. Não havia para Jesus ali impureza. Deus, ele torna puro tudo que é impuro. Deus é soberano, é Senhor. Deus confortou aquela mulher, desafiando-a a não chorar, porque em breve ela veria a ação de Deus. Deus, ele tem agido, tem nos abençoado. E diante dos nossos momentos difíceis, Deus diz para nós: não chores. Claro que chorar é um sentimento humano e já passamos por momentos assim. Mas o chorar aqui, na qual Jesus diz, é não chorar com sofrimento, porque os nossos momentos difíceis, eles duram algum tempo e depois cessam. O salmista afirma isso. O choro, a dor, a luta pode durar um período de tempo, mas a alegria virá. Jesus entrega o filho novamente à sua mãe, que no texto não pronuncia nenhuma palavra. O reconhecimento de que Deus visitou o seu povo pode ser visualizado pela graça de Deus em meio ao sofrimento humano. Desta maneira, percebe-se que, mesmo sem apresentar sinais visíveis da fé daquela mulher, a compaixão e a graça de Jesus acolhe a situação difícil da mesma. Jesus levava sinais de vida onde havia sinais de morte. Essa é uma grande verdade.
Jesus diz na sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, sendo a vida, ele demonstra sinais de vida. Ele traz vida onde há morte, onde há situações terríveis e difíceis, em situações tempestuosas. Esse é o Deus que nós cremos, que traz vida e vida em abundância. Palavra que ilumina a vida. Percebemos que a história da viúva, cujo filho havia morrido, se parece com muitas outras histórias que encontramos em nossa realidade. Há muitas pessoas que morrem de um luto mal elaborado, ou seja, por não terem apoio, por não poderem chorar e por estarem sozinhas, acabam deprimindo ou adquirindo outro tipo de doença que pode levar à morte. É uma realidade. Muitas pessoas hoje sofrem, estão sofrendo, se sentem abandonadas, excluídas, solitárias. Deus, ele quer agir, porque sofrimento demais acaba trazendo doença, enfermidade e pode gerar a morte. A importância de sermos uma comunidade de consolo é uma atitude missionária que promove a esperança por meio de Cristo e também contribui de forma significativa com a saúde das pessoas. A igreja tem o seu papel social, que é estar presente em meio ao sofrimento humano, para trazer novidade de vida, conforto, consolo, socorro, providência. É o papel social da igreja terrena de Jesus na face da terra. Assim, em nossa sociedade, onde faltam espaços para as pessoas exprimirem seu lamento e suas dores, consolar as pessoas enlutadas é uma vocação de extrema necessidade. Faltam espaços que gerem esperança e novo fôlego para seguir a vida. A igreja local que nós frequentamos deve ser um espaço na sociedade para acolher essas pessoas que estão sofrendo. Esse é o grande desafio para nós hoje. As comunidades cristãs são espaços de consolo e esperança quando cultivam a importância de estar ao lado das pessoas em qualquer ocasião, como Cristo está ao nosso lado. Não é porque frequentamos uma igreja local que não temos compromisso no mundo à nossa volta. Temos um compromisso, sim, de estar atuantes, presentes em meio ao sofrimento, para trazer consolo, conforto, alívio, esperança para as vidas, famílias que estão sofrendo. Conclusão: qual a perda que ainda dói dentro de nós? Deus nos convida a entregar nossas lágrimas diante dele. Ele compreende as perguntas, revoltas, raivas, vontade de desistir e nos ajuda a viver a saudade de quem perdemos, porém sem dor. Ele está ao nosso lado, caminhando conosco nos nossos momentos mais difíceis e quando nos sentimos sós. Esse é o Deus que nós cremos, que tem estado conosco sempre, nos agraciando, nos fortalecendo, nos confortando. É o Deus que renova, que restaura. É o Deus que nós cremos. O Evangelho reafirma que nos momentos de perda, Deus semeia entre nós a esperança da vida que continua. Essa esperança está no consolo que Deus oferece, por meio do apoio que também podemos receber de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nesse momento, o Evangelho nos ensina que a presença de uma pessoa amiga é um suporte indispensável para lidar com o luto. Nesse sentido, como comunidade de fé, somos convidados a vivenciar a dor, o sofrimento e também a esperança, perseverança e renovação das forças para prosseguir. Deus conta com cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos. Algo nós podemos fazer para aliviar o sofrimento da perda de pessoas e de famílias. Já passamos por isso em algum momento, sabemos muito bem a dor que traz, o sentimento de vazio. Deus conta conosco para que possamos ajudar. É o papel social da Igreja Terrena de Jesus. Fica aqui, irmãs e irmãos, duas questões para refletirmos em nossos lares. E havendo dúvida, entre em contato para que possamos compartilhar e aprender algo mais. Quais são as diferenças entre perda e luto? Que desafios surgem diante dos nossos lutos? Como superá-los? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E assim agradecemos a Deus por mais esse momento que podemos aprender algo mais. Senhor Deus, te agradecemos por essa lição, onde podemos aprender algo mais da tua santa palavra para nós nesses momentos difíceis de perda. Assim, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce, confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.